Vamos esperar o Renato entrar. Ver se já tem o Renato por aqui. Ainda não. Agora tá bom, Jô? Agora o som tá bom? Minha voz estava... Eu estava ouvindo a minha voz, não pode, né? Beleza, vamos só esperar o Renato aparecer por aqui agora. Já tá, colocando o Renato. Cadê? E agora, gente? Cara, minha voz está sendo metalizada de novo. Vamos lá, Paula, seu veredito. Não é possível. Áudio ok. Que agora tá ok. Voz aveludada. Voz de radialista, meu amigo. Bom, então tá bom. Então, gente, continuando. Ratier, além de ser um DJ que eu admiro demais, e ele sabe disso, que eu sou fã número 1 e a gente vai trocar essa ideia da história dele também com um privilégio, né? E também um pouco de experiência minha com o The Red. Porque o Ratier é dono do The Red, sócio do Arung, já de uns 7, 8 anos pra cá, eu acho. 6 anos. 10 anos, deu 10 anos. Cara, o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. É um empreendedor, é um cara que se meteu na gastronomia, é um cara que se meteu na moda, a história dele se confunde com a história da música eletrônica no Brasil. Então, diferente do que já aconteceu nos outros últimos papos de DJ, com o Renato Ratier a gente tem um leque grande, porque não precisamos falar só da vida de DJ, mas eu acho que falar um bocado da cena eletrônica brasileira, né? Ô, Renato, essas letrinhas que passam na tua cara, existe uma maneira que alguém pode te ensinar que elas saem, tá? Não, mas tudo bem. Tranquilo. E aí, meu amigo, me conte um pouco aí. Não, vamos, bom, já que a gente tem que começar o papo, né? Vamos falar um pouquinho do que a gente está passando, né, irmão? Essa quarentena, você vê uma luz no final do túnel? Você vê como que a gente vai retomar? Para você ainda já tem essa perspectiva? Como é que está isso para você? Bom, é difícil, né? Porque tudo que a gente vai falar, a gente não tem certeza, né? Eu acho que nem os governantes têm certeza, acho que existe uma incerteza. A certeza que eu acho que deveria ser feito, colocar um teste, né? Fazer teste na população toda, que é diferencial, que daí ia ficar mais fácil. E eu acho que deveriam medicar prontamente, né? Eu acho que isso tem um erro muito grande aí em falar para as pessoas, você está sentindo, vai para casa, fica lá, uma semana se você sentir falta de ar, aí você vai para o hospital. Eu acho que esse é o grande erro, né? Pessoas às vezes não têm, na hora que chega já tá contaminado com o pulmão, a coisa tá lá, e por isso eu acho que essa quantidade de mortes. E outra coisa, as pessoas não falam em tratamentos alternativos, né, em aumentar a imunidade. Tem aquela coisa que eu faço que chama hemoterapia, não sei se você ouviu falar, que tira o sangue da veia, aplica no músculo, isso aumenta muito a imunidade. Coisas simples, assim, que deveriam, porque, sabe, acho que todo governo deveria fazer e não fazem, não estão preocupados, na verdade, nesse tipo de, vamos dizer, medicina alternativa, essas coisas. Agora, saber, Otávio, quando que a gente retorna, nosso setor é o último da fila, né? Então a gente não tem, a gente não pode falar, tal mês. A gente acredita aí que final do ano, mas existe muita coisa, já vi matérias, inclusive do governo de São Paulo, falando do ano que vem pós-carnaval. Quer dizer, a gente vai aí ter que se preparar, porque a gente vai ter uma longa estrada aí de dificuldade dentro do nosso setor, né? Mas o que a gente vai fazer, né? E como é que o que isso virou na tua rotina de vida? Você faz planejamento futuro ou você paralisou e está... Ou seja, se eu entregou... faço planejamento. Na verdade, eu fiquei aí 1 mês e meio, eu não tinha dispensado ninguém, né? Eu tenho diversas empresas de diferentes segmentos, né? E eu não tinha dispensado ninguém. Infelizmente, comecei colocando o pessoal de férias no começo e tal. Agora eu já tô vendo isso, que eu vou ter que dispensar, já estou organizando, vou ter que dispensar uma turma, porque
a gente não sabe, né? Dispensei um pouco na agência, tirando um pouquinho da agência de DJs, um pouquinho da confecção, um pouco de cada empresa, entendeu? Vai diminuindo. Agora, quanto tempo a gente vai aguentar com isso? Não dá, né? Quer dizer, se for até o final do ano... No privilégio, até então, a gente conseguiu manter o staff, porque o governo deu um socorro, ou seja, teve essa história de ele pagar parte do salário, você reduzir jornada. Tinha muita gente também que era MEI, muita gente que tem um termo... Bom, eu esqueci o termo. Eu tenho uma quantidade grande de pessoas registradas, né? Porque no DED, antigamente, hoje a gente abre 3 noites por semana, mas antes abria todos os dias. Então, a quantidade de pessoas registradas era grande. E essas pessoas também que estão sendo... que a gente está agora, a verdade é que agora que a gente acertou contabilidade, que algumas poucas que a gente vai dispensar, mas essas pessoas também vão voltar a trabalhar com a gente de uma outra forma, entendeu? Freelance. Então, assim, e elas estão tranquilas também nesse sentido. Mas é difícil, né, Otávio? Eu não sei, evento... Eu acho que na hora que for o retorno, por exemplo, em São Paulo, vai começar a abrir da mesma maneira da velocidade que quando fechou. A gente foi reduzindo a capacidade e eu acho que vai ser da mesma forma, mas eu acho que ainda tem uns meses pela frente aí. Sabe o que eu fiz com a minha vida? Primeiro, vamos lá, foi dia 15 de março, o dia que eu entrei dentro de casa, que essa quarentena começou para mim. E aí, tanto eu quanto meus sócios, o staff do Privilégio, todo mundo ansioso. Então, cara, vamos se preparar para a retomada, o que a gente pode fazer e tal, e tal, e tal. Só que a perspectiva foi mudando e a gente foi vendo que, cara, não sabemos quando é o retorno. Isso, de uma certa forma, eu parti para um outro lado. Eu comecei a procurar uma paz de espírito, tirar a ansiedade e, sinceramente, eu não penso em trabalho hoje. Na verdade, eu estou esperando a luz no final do túnel, ou seja, um norte para que eu possa... Não, agora sim, a partir de tal data tem a retomada com essas regras e tal, então eu tenho que pensar. Mas eu não tenho esse norte, então eu não penso. Se eu não tenho o que pensar, eu tento buscar a minha tranquilidade interior, entendeu? E, de uma certa forma, eu nunca tinha vivido isso, cara. Eu estou vivendo um momento de paz comigo mesmo que eu não sei nos meus 28 anos de carreira o que era isso. Engraçado, né? Eu da mesma forma, principalmente assim, eu estando aqui, né? E não estou naquela correria de ter que ir para o escritório. Minha vida é muito corrida, né, Otávio? São negócios de São Paulo, minha família mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu tenho negócio lá, como você falou do Arung, aqui em Santa Catarina, quer dizer, e gig final de semana. Então, assim, dia de semana é correndo de um lado para o outro, é para confecção, é restaurante, atendendo. Quer dizer, e na maioria dos negócios eu não tenho sócio. É muito bom, às vezes, ter um sócio, né? Quando você tem um sócio que você se dá bem, é maravilhoso. Eu também, quando não tem, quando não se dá bem, é outro, né? É difícil. Não sei, acho que é mais fácil tocar tudo sozinho do que ter um sócio que não é bom. Mas aí eu estou vivendo assim um momento exatamente muito parecido contigo, porque assim, quanto tempo que eu não parava para ler um livro, para assistir, Netflix, todo mundo falando das séries, tal, eu não tinha tempo de assistir um Netflix, mesmo ter um tempo para mim, né? E eu realmente tenho toda a apreensão, ansiedade, de certa forma, de ter um negócio, mas ao mesmo tempo essa tranquilidade, onde eu estou aqui, o lugar é maravilhoso. Pô, tô dentro da minha sala aqui, o mar fica, quando tem lua cheia, prateado, amanhece, quer dizer, todo momento é maravilhoso. Então, você está nesse contato com a natureza, tudo. Bom, a gente tem que ficar nervoso. Quando a coisa, vamos dizer, coisa que foge do nosso controle, tem que ter um pouco de aceitação. Graças a Deus, né, Otávio? A gente tem que agradecer muito, porque nós somos privilegiados de poder, né? Tá assim. Às vezes a gente fala, fica em casa, não sai. Nós podemos, né? Claro que nós estamos tendo um prejuízo, eu estou tendo um prejuízo enorme nos meus negócios, mas se Deus quiser eu vou conseguir segurar essa bronca e
e como você também, e a gente vai tocar a vida, né? É muito Mas a fácil gente tem para a pessoas que gente não tem o que falar fazer, assim. isso é que é complicado. Muita gente fala, pô, fica em casa. Quem não pode ficar, tem que colocar comida. Então a gente tem que respeitar também, né? Não é só respeitar o não sair, é respeitar quem precisa sair também, né? Eu, desde o início, né, eu venho falando que essa crise é uma crise de saúde, mas é uma crise social muito grande. Existem dois flagelos, que um é o Covid-19 e o outro é a fome. É muito mais simples para mim e para você ficar em casa, ou seja, minha casa tem uma vista maravilhosa, com todo o conforto, sem o perigo de passar a fome. Claro que nós temos muitos problemas como empresário a resolver, problemas graves, mas tem aquela galera que está passando fome, né? E como, né? Como, cara, eu não sou especialista, sinceramente, eu não acredito nos políticos de uma maneira em geral no país, em nenhum deles, mas eu procuro ouvir cientistas, eu procuro ouvir gente séria fora da política, porque tem que equalizar de alguma forma, né? Ou seja, se tem alguém passando fome, a fome tem que ser sanada. Seja por ajuda E o mais difícil é governamental. isso, né? Você às vezes vai levar, quer fazer um mutirão, levar marmita e é impossibilitado de poder dar, né? É um absurdo isso, mas É isso. é isso, né, Otávio? São os dois caminhos que nós temos que tomar. É a solidariedade e a atitude do governo, né? A gente vê aí nossos políticos brigando pra caralho. Então, cara, tem um mês e meio que eu não ligo o jornal, porque aquilo me angustiava tanto que, para mim, Eu a paz também, eu também. eu tirei o jornal. Tirei o Eu jornal. também. Eu Não é também. isso? Renato, vamos voltar para a música, vamos voltar para a tua história de música. Você tem um lado parecido comigo. Nós viemos do interior do Brasil, né? Apesar de você ser uma capital estadual, e de uma certa forma fomos para um grande centro, né? Você em São Paulo, a história do privilégio no Rio de Janeiro, apesar da gente não estar baseado como clube, fazer muito evento no Rio. E é uma história, apesar da gente ser amigo, da gente se conhecer há muito tempo, e eu não conheço a tua história no início. O que te levou, ou seja, como começou o seu amor pela música eletrônica, como você se inseriu, como você decidiu pegar esse caminho, como era a vida no Mato Grosso e como você chegou em São Paulo. Me narra que eu quero te ouvir, porque eu não conheço essa história, tá? Por incrível que pareça. Então, Otávio, música sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Minha mãe, ela toca órgão, e eu sou filho único. Eu tenho duas irmãs adotivas do primeiro casamento do meu pai. Só que eu não sabia, eu vim conhecer minhas irmãs, eu já era maiorzinho e eu não morava com elas moravam com a mãe dela, eu sou filho do segundo casamento. E eu escutava muita música. A música era a minha companheira, entendeu? Porque à noite, não era sempre o final de semana que eu tinha, né, dia de semana, amigo em casa ou alguém. Meu pai era uma pessoa muito fechada, eu vivia viajando muito, e eu ficava sempre no meu quarto escutando música. E escutava de tudo, eu escutava desde música clássica, eu comprava desde música clássica, punk rock, escutei muita disco. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, tinha um amigo meu que estava virando DJ. E eu ia virar DJ também. Só que coisas da noite, enfim... Isso você morava onde? Onde você morava? Eu morava em Campo Grande. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo porque minha família tinha negócio em São Paulo. Mas eu morava em Campo Grande. E Campo Grande, quando moleque, já tinha matinês, entendeu? E eu ia para as matinês e tal. E eu falava, nossa, eu adoro isso e tal. Eu ainda sonhava. Falei, nossa, um dia eu quero ter uma discoteca. Tinha aquela coisa moleque mesmo. 14 anos, 15 anos. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, esse amigo meu virou DJ. E eu comecei para virar DJ também. Só que daí, naquele momento, naquela época lá, ele começou a se envolver com umas coisas que na noite, às vezes, né, complicado. E eu acabei ficando meio assim, me afastei, cara. E acabei não me tornando DJ ali nessa época, na mesma época. Era 80 e, sei lá, 80 e alguma coisa, que era anos 80, né? Que se tocava nos clubes. E aí eu viajava com a minha família, quando eu ia para a Europa, eu comprava discos, eu ia nas lojas de discos, comprava para o clube. E aí, na verdade, minha família família de pecuária e tal, eu fui fazer zootecnia. Fiz zootecnia, larguei, fui fazer direito no Rio, na Cândido Mendes.
voltei para Campo Grande, larguei também, voltei para Campo Grande, meu pai queria que trabalhasse com ele, eu fiquei um tempinho lá e fui para os Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, isso em 93, 94, eu comecei a ir nas festas lá, né? Tipo, rave, ia para Nova York. E aí comecei a ver aquilo, falei, nossa, isso é demais, né, cara? Tipo, porque durante um tempo eu fiquei no rock, quando eu fui morar em Prudente, no Rio, e não, tipo, perdi um pouco daquela coisa que eu era muito amigo do pessoal desse clube que chamava Chattanooga, em Campo Grande. Uhum. E daí eu fiquei um pouco conectado com rock, com outras coisas durante um tempo, mas eu sempre gostei muito de disco, sempre gostei muito de disco. Tipo, eu acho que música eletrônica, né, de como a música é feita, se ela é feita mecanicamente, ou se ela é feita acusticamente, isso pouco importa, né? O que importa é a música dance music, né? Então, anos 70, disco era feito acusticamente e, tipo, aquilo era dance music. Então, quando entrou a música eletrônica, não sei quando que eu escutei disco. O disco, para mim, era música dançante. É isso que importa, não importa como ela é feita. Dance Então, music. dance music. Para a galera que é nova a entender, a gente fala de música eletrônica hoje, mas nos anos 80, nos anos 90, o melhor termo para designar é dance music, é a música de pista. Exatamente. E aí, tipo, nessa época mesmo, com New Order, com uma porrada de... né? Ali, puta, e que eu sou apaixonado até hoje. Quando eu tô em casa, assim, o que eu gosto de escutar ou na viagem, o que eu mais gosto de escutar é rock anos 80. E aí, quando eu morava nos Estados Unidos, eu comecei a ir em festas. E eu ia em festa, eu tava direto. Que cidade que você morava? Que cidade? Eu morava em Los Angeles. Eu morei em Los Angeles, depois morei em Newport Beach. E naquela região, cada dia é um tipo de lugar. Tem um dia é a festa num barzinho de reggae, outro dia é disco, outro dia é... Cada dia era uma história numa cidade. E eu ia... Putz, cara, o que eu saía era impressionante. Eu saía 4, 5 vezes por semana. E aí foi na época que começou as raves também, lá. 94. E aí, porra, tipo, falei, meu Deus. E logo em 95 para 96, que eu voltei para o Brasil, eu voltei para Campo Grande. Meu pai chegou uma hora e falou, e aí, você vai ficar por aí, montar alguma coisa? E já o está quase 3 anos. Não aguento mais mandar dinheiro para você. Vem para cá, como é que é? Se decide. E aí eu voltei para Campo Grande. Eu chegando lá, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Porque assim, eu viajava bastante, eu ia para Ibiza toda hora, eu ia para Europa. Cada, tipo, 6 meses eu viajava, entendeu? E aí ia para Nova York sempre. Putz, eu falei, cara, como é que eu vou fazer aqui em Campo Grande agora, né? É um outro estilo de vida. Em que ano nós estamos agora? Hã? Era 95, 96. Aí eu comecei, falei, cara, eu vou começar a fazer umas festas. Eu fiz uma festa na minha casa, eu morava numa casa grande, e aí fiz uma festa na minha casa de música eletrônica para o pessoal conhecer. Aí comecei a trabalhar com moda também. Meu pai, no escritório dele, tinha um hangar de avião, que era o antigo aeroporto municipal. Aí eu falei pro meu pai, o senhor deixa eu fazer uma confecção aqui dentro desse hangar? Aí ele falou, não, pode fazer, pega metade dele aí, que é um depósito, e faz a sua confecção aí. Aí, eu lembro um dia, cara, essa história é engraçada, já contei algumas vezes. Chegou um amigo do meu pai lá, e aí, Zé, e o Renato tá cuidando das fazendas? Eu falei assim, tá, mas tá fazendo saia aí dentro também. Porque minha moda era masculina e feminina. E nesse momento, Otávio, lá em Campo Grande, em 96, eu fiz essa festa na minha casa. Aí uma boate, um amigo meu falou, Renato, eles chamaram essa Chattanooga, mudou de lugar, mudou para Amsterdã. Aí chamou a gente para fazer lá, e nessa época também eu já tinha comprado os equipamentos lá, tudo, toca-disco e tudo. E aí comecei, né, tocar mais em casa, festinha pequena com os amigos. E aí começamos a fazer, tinha uns amigos que tinham uma produtora grande que fazia shows de... shows grandes, entendeu? Tipo, de todo gênero que você imagina. E aí a gente se juntou e começamos a fazer as festas grandes. Em 97 a gente fez uma festa com 10 mil pessoas em Campo Grande, na estação ferroviária. E aí começou, cara, começando. Aí eu trabalhava, eu tinha 2 marcas de roupa, uma loja que chamava Subculture, fazia as festas. Aí eu fazia um programa de rádio que minha marca chamava Valet. Aí eu tinha um programa chamado Tecno Valet. Aí tinha um amigo que era publicitário,
ele é publicitário, e a gente fez uma revistinha, um fanzine, que chamava Ref Mag. Ref, porque referência, e ela era menorzinha que uma revista normal, então chamava Ref Mag. E através disso eu falei, cara, a única maneira, né, na verdade, de poder se criar uma cultura aqui na cidade é dando informação e cultura para as pessoas, né? A cultura clubber, uma cultura mais de vanguarda. Então eu peguei várias frentes: moda, rádio, fanzine e as festas. Então nas minhas festas eu montava minha loja, as festas, pô, foi anos de festas grandes, Otávio. Essa festa aí, em 97, teve 10 mil pessoas. Foi a maior festa de música eletrônica no Brasil. Depois que teve uma experience de trance em Campinas, se eu não me engano, que foi um número maior de pessoas. Quer dizer, o que a gente fez na cidade, cara, eu e meus amigos, o que nós fizemos lá foi revolucionário. Uma cidade de Campo Grande, apesar de capital, como você bem disse, pô, uma cidade, hoje ela tem 800 mil habitantes. E naquela época, pô, cidade de 400 mil no máximo. Tá? Sei lá, 500 mil no máximo, E uma cidade de música sertaneja, né, cara? E aí a gente eu lembro a primeira festa que a gente fez, tinha um ET, cara, chamava Energy. Meu Deus, a gente encheu de adesivo na cidade, você via ET pra tudo que é lado. Aí, pô, chegou. Aí a cidade, ela transformou. E aí, eu fui abrir o DED num espaço em 98 e acabou não dando certo o contrato do imóvel. Daí eu achei um outro imóvel e aí fiz a obra e inaugurei o DED em Campo Grande, em 2000, né? E aí nisso eu comecei a tocar em alguns lugares do Brasil, tocava em São Paulo, toquei no Love, e eu fui tocar lá, pertinho de onde eu moro hoje, cara, que coincidência. Fui tocar numa festa do Luiz Pareto e do Marcos Morcef, de house, que chamava... Como que chamava? Farra. Aí eu fui tocar, saí de lá, tava tendo São Paulo Fashion Week, fui para onde é o DED hoje, que tinha um clube lá que chamava Estéreo. Aí cheguei lá, o Oscar Bueno, promotor da época, falou: Renato, o Tony Menashe, que era o dono da casa, que eu conhecia o Tony, a gente já tinha ido para a Europa junto, indo para o Dance Valley, em 98 isso. Falou: o Tony cansou da noite, ele quer vender aqui, você não quer comprar? Cara, coincidência, tava o Muti, que tinha feito o DED de Campo Grande, tava lá. Aí cheguei pro Muti e falei: Muti, o Oscar acabou de falar ali que o Tony tá querendo vender aqui, cara, o que você acha? Ele falou: porra, tu tá maluco? Você tá na Barra Funda, cara. Isso não vira, não. Falei: você tá aqui dentro, idiota. Como que não vira, porra? Se você tá aqui, como é que não vira? E aí, cara, a gente... Isso nós já estamos em 99, 2000. Aí a gente tava em 2001 para 2002. 2001, porque a gente demorou um pouco o projeto lá, do DED de São Paulo. Foi 2001 para 2002, isso já. Campo Grande eu abri em 2000, né? E aí foi engraçado que o Muti tinha feito de Campo Grande. E aí nesse dia foi muito engraçado, Otávio. Ele tava lá, ele falou: não, mas aqui é Barra Funda. Eu falei: cara, você tá aqui, mano. Como que não? O que você tá fazendo aqui dentro? E aí é isso. Aí montei o DED de São Paulo. Aí eu morava em Campo Grande. Ia para São Paulo. Eu era residente da sexta, da noite de house. E aí eu ia para São Paulo geralmente quinta ou na sexta, ficava... Não, eu ia quarta. Eu ia quarta, ficava quarta, quinta, sexta... E aí, sábado, eu voltava para Campo Grande. 3 vezes por mês eu tocava no DED. Então, eu morava, minha família, a Fernanda e as crianças moravam em Campo Grande. Eu ia para São Paulo, tinha um flat, fechava o caixa, organizava as coisas, via como é que estava, fazia programação e voltava para Campo Grande. Muitas vezes com o gringo. Com o gringo que estava tocando na quinta ou na sexta, entendeu? Ele tocava em São Paulo. Já tinha DED de São Paulo. Aí eu abri o DED de São Paulo, que eu te contei. Ô, gente, eu conheço a cabeça desse meu amigo aqui, ele é acelerado mesmo, ele pulou uma etapa que eu tenho curiosidade. Mas qual? Deixa eu falar algo. Da música? Pode cortar. Não, da música começou assim, como eu te disse, começou assim e... Mas não, peraí, deixa eu falar um pouquinho agora. Primeiro é o seguinte, eu não sei porque que a gente não teve esse papo de botequim antes, está tendo live aí. Agora tem 222 pessoas assistindo. Eu não conhecia direito. Eu sei que você saía lá de Campo Grande, você saiu de Campo Grande. Eu sei que você foi para São Paulo, sei disso tudo, mas eu não sabia o andamento das coisas. Como é que eu nunca perguntei isso antes?
E uma coisa Normal. que eu fiquei agora muito impressionado, que a gente tem um paralelo muito grande na nossa história. Claro que universos diferentes, realidades diferentes, histórias diferentes, mas eu, em 1990, pulei fora para os Estados Unidos, fui morar em Nova York. Na verdade, foi um ato de desespero, porque eu odiava a minha vida. Eu era programador de computador da Rede Ferroviária Federal, uma estatal, daí você faz nação, né? E aí desesperei na minha vida, odeio isso e fui embora para Nova York. E aí fiz de tudo e me firmei como motorista de limusine e comecei a ganhar dinheiro. Só dirigia para limusine, para milionário. Esses caras me davam um tip, gorjeta pra caralho. E eu comecei a ter uma vida muito boa. Eu comecei a ter grana, comecei a morar bem e entrei de cabeça na noite de Nova York. Foi na época que inaugurou a Limelight, que deu um... Isso você me contou, eu lembro isso, uns trechos. Pois é, mas a tua história eu não conhecia. E eu era clandestino e eu precisava voltar para o Brasil, e voltei para o Brasil e montei o privilégio, na verdade, a Dance Music, que a gente fala do início da música eletrônica ali, né? Mas vamos falar de Dance Music, que estava na minha veia. Cara, entrei de cabeça nessa história também do interior. Olha como é que a gente tem um paralelo na nossa história de vida, né? Ou seja, muitos que estão assistindo a gente nem nascidos não eram, estavam nascendo. E, cara, eu lembro ou seja, você veio de Campo Grande para São Paulo e eu vim de eu comecei em Juiz de Fora, nessa época não era privilégio é 99, eu estou falando de 1992. Montei um clube e comecei a tocar essa Dance Music, que era o embrião da música eletrônica em Juiz de Fora. Era música eletrônica no Brasil. Porra, era uma cidade que na época tinha 300 mil habitantes, 250 mil habitantes, e tomou um puta de um susto. Você conhece Marco Farina? O Marco Farina foi um dos primeiros DJs que eu trouxe para São Paulo, para o The Edge. E aí eu toquei com ele várias vezes já, toquei com ele em outras festas, além do The Edge. Porra, para mim é um dos DJs que eu mais me inspirou, foi o Marco Farina. Então deixa eu te contar uma história que essa eu acho que você não sabe. 1994, na época que eu morava em Nova York, o meu sócio, meu clube chamava Front, o primeiro que eu abri, 21 de maio de 92. Que dia é hoje? 19 de maio? Então, daqui a 2 dias... Quase aniversário. Daqui a 2 dias fazem 28 anos que eu abri meu primeiro clube com esse meu amigo brasileiro que morava em São Francisco e depois mudou para Nova York e que fez amizade em São Francisco. E aí tinham 2 DJs em São Francisco, que eram um francês chamado Frank Boissy e Marco Farina. Que aí viramos amigos na época que morávamos lá nos Estados Unidos. Em 1994, eu tirei o Marco Farina dos Estados Unidos e ele morou na minha casa durante 4 meses como DJ residente da Front. Agora, então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa agora junto? Vamos trazer o Marco Farina para tocar no The Edge e na Privilege? Porra, pode falar? Para mim é muito foda. Esse cara chegou aqui em 1994, ficou 4 meses morando na minha casa, tocando numa cidade do interior de Minas Gerais, e a pista ficava assim, Renato. O que está acontecendo? Ninguém entendia nada. Ele já era viciado em videogame ou não? Cara, vou falar, a lembrança maior... É que ele era viciado em videogame. Nessa época ele já era viciado em videogame? Não tem essa lembrança. Não tem essa lembrança. Porque, porra, verdade, ele é viciado em joguinho. Eu não tinha videogame nessa época. Videogame, para mim, vinha do Atari dos anos 80. Agora, Mas ele jogava, ele tinha uns joguinhos assim, cara, ficava o dia inteiro jogando aquilo. Ó, a lembrança que eu tenho foda dele, que eu levei para ele ir no Maracanã. Fala, mergulha. O Maracanã lotado, porque ele é baixinho, né? O Naniquinho, cara, pode falar, nunca mais encontrei o Marco Farina. Morou 4 meses. Dança assim, ó. Morou, porra, eu vou falar até essa história. Como que a gente tem uma história engraçada, né? Ou seja, a nossa origem da música eletrônica veio no Brasil e agora eu quero explorar um pouco isso. E aí na hora que eu bruscamente te interrompi, você estava exatamente nessa transição, né? Teve lá com o Multi, tô na Barra Funda, será que eu pego esse lugar? Então, nasceu o The Edge. Isso nós estamos falando, o The Edge inaugurou em que ano? O de Campo Grande em 2000 e em São Paulo 2003.
Então vamos voltar agora em 2003. O The Edge sempre... O Privilégio sempre flutuou muito, né? O Privilégio, a gente é mainstream, a gente é conceitual, depende da época, depende da facilidade do dólar de trazer gringo ou não, do câmbio que nós estamos vivendo. Mas o The Edge e você sempre foram fiéis a um som mais conceitual da música eletrônica. Era assim em 2003? Como é a história musical do The Edge, do 2003 até hoje? Otávio, desde que ele nasceu em Campo Grande, em 2000, ou nas minhas festas, sempre foi, desde essas festas grandes que eu te comentei, que existia em Campo Grande, que chamava Energy, Quinto Elemento, todas as festas que eu fazia nessa época em Campo Grande, os DJs que a gente levou, levei Kenny Larkin, levei... por exemplo, o Christian Smith, que é o que eu vou fazer um live para ele essa semana, até um sueco, que foi um dos primeiros DJs a tocar lá. Inclusive o Eric Caramelo, que acabou de entrar aqui, eu vi ele, o Eric Caramelo, que é um DJ, excelente DJ, amigo das antigas, presenciou tudo isso. O JC agora entrou aí também, o JC foi residente do The Edge Campo Grande, viu tudo isso acontecendo, desde o começo, desde essas primeiras sementes que foram plantadas lá. O The Edge, ele sempre foi, o meu trabalho em Campo Grande foi sempre de house e techno, baseado na minha influência, que era house de Chicago e techno de Detroit. E, obviamente, veio disco, mas quando eu comecei na música eletrônica, eu fui mais pro house, um pouco do house francês, mas mais house de Chicago e Detroit. E em São Paulo, que abriu, né? Ele tinha a noite de rock, tem até hoje a noite de rock. Noite de anos 80, que o Sil, depois um pouco para eletro, mas eu nunca fiz nada, vamos dizer, de mainstream ou comercial, sabe? Mas eu acho que cada situação é situação, quem faz, enfim, tem todo, né? Cada um... E é muito difícil, né, Otávio? É muito difícil a gente, dentro desse mercado, principalmente, vamos dizer, em cidades menores, ou o próprio Rio de Janeiro, não é fácil você manter uma casa, vamos dizer, com som só conceitual. Mas foi esse o caminho que eu segui. A gente, no The Edge, nós nunca fizemos, vamos dizer, noites comerciais, mais mas pela, vamos dizer, o segmento que nós pegamos, né, para ter vamos dizer, uma cara. E o que eu gosto, né? Não que eu seja contra, mas eu não gosto muito, assim, Principalmente, eu acho que a gente está vivendo hoje um momento que melhorou, né? Vamos dizer, o Brazilian Bass, essa história que já tem, né, uma coisa mais musical, ao meu entendimento, né? O EDM, na época do EDM, eu falei, Jesus amado, porque realmente, assim, eu preferia escutar, eu acho que gosto é cada um, eu preferia escutar barulho de engarrafamento do que o EDM, eu também. Eu prefiro escutar, tipo, até música, tipo, sertanejo ou pagode, cara, mas o EDM... mas é eletrônico não, também. Engarrafamento de caminhão buzinando. Não dá. E eu acho que teve uma melhora dentro da cena comercial, eu acho que teve uma melhora significativa aí. Mas, enfim, né, cara, faço com muito paixão, assim, procuro fazer. Desde os meus sets, né, que são sets, vamos dizer, mais, vamos dizer, versáteis, né? Posso dizer assim, que eu posso tocar, tipo, Michael Jackson, como eu te disse, ou New Order, uma coisa assim, um Depeche Mode, um remix. Mas eu só vou tocar o que eu gosto. O que eu não gosto, eu não vou tocar. O que eu não gosto, assim, que não faz parte da minha história... eu não vou tocar. E assim, então é isso, que o The Edge sempre teve essa linha. Eu acho que hoje é um dos, né, uns clubes assim, fazendo 20 anos de marca, com muito trabalho, muito esforço. Não foi nada fácil, não tem sido nada fácil, mas eu faço com muito amor, sabe? Me dedico de coração mesmo. E é difícil, né, Otávio? Você tá aí nos negócios, você sabe, você tem coisas assim, às vezes um clube que abre todo dia e com outras coisas, você tem que cuidar desde, às vezes, da questão do marketing, do financeiro, ver todas as áreas de contratação, agência.
Casar é trabalho pra caramba. Minha mãe fala, meu, para de inventar, você fica procurando o que você não perdeu, vai curtir sua vida. Mas você sabe qual... Minha mãe briga comigo porque eu trabalho demais, entendeu? Ela fala, você para, rapaz, vai viajar, vai tocar só, você fica trabalhando. Você falou uma coisa para mim que é o que me move. Eu faço tudo com muito amor. Mas eu tomei um caminho, ou seja, eu estou com 55 anos de idade, 28 anos trabalhando, né, tentando, né, comecei lá na Dance Music, nos anos 1992, mas tem uma coisa que eu não tenho mais o gás que eu tinha no passado. Quando a gente é muito jovem e a gente é empreendedor, a gente é muito aguerrido. Eu fui perdendo essa chama. E um dos caminhos que eu achei no meu mundo, no mundo privilégio, foi exatamente saber delegar. Eu não faço hoje 80% do que eu fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. De 10 anos para cá, veio uma juventude, está aí a Paula Miranda, que você conhece muito, está aí tantos outros talentos que o privilégio foi agregando, e eu só estou ficando com a parte boa. Né? Esse foi o meu pulo do gato. E nessa quarentena, eu estou muito jogando em cima disso, né? Cada vez menos. É hora de eu ser... Puta, que eu não quero parecer soberbo. Então, peraí. Deixa eu colar a palavra certa. Eu quero ser... Eu ia falar, eu quero ser um símbolo, mas símbolo é muito soberba. Eu quero ser a âncora de uma história e deixar os novos talentos assumir o lugar, porque eu não tenho mais o jeito aguerrido, né, que eu tinha 20 anos atrás, que eu tinha 10 anos atrás. Então, bota novos talentos que tenham esse sangue da juventude, né, para assumir a coisa. Você não, é maravilhoso, delegar, né, Otávio? Eu fiz isso. Eu sei, porque como que eu ia conseguir? Teve um tempo atrás, a gente estava com 200 e poucos funcionários. São mais de 7 empresas. Eu tocando no final de semana. Obviamente eu tenho que delegar, mas tem coisa que precisa da sua presença. Não tem jeito. Você tem que chegar e ver o fechamento do mês, você tem que tomar decisões de marketing. Eu vou te dizer, eu adoraria chegar só e falar, tomar decisão, isso, e que eu estou aprendendo mais a fazer isso, mas aquele ditado, né? O boi só engorda com o olho do dono. É meio que isso, assim, se você sair... E aconteceu comigo uma época que eu tinha um gestor, eu deixei as coisas com o gestor para ir tocando e tirei um pouco para poder cuidar mais da minha parte artística, desenvolvimento da coleção. Você imagina, Otávio, que pô, é muita coisa, cara. Você tem uma marca de roupa, restaurante, agência, clube, sociedade. E ao mesmo tempo... Quero imaginar, assim, não, irmão. Mas eu não sou aquele cara também, assim, eu trabalho com vontade, mas eu me divirto horrores. Todo mundo que me conhece sabe que eu vou pra festa, eu vou pro after, eu tiro o meu tempo. Quer dizer, eu obviamente que tem que delegar, mas não adianta. A diferença do negócio estar certo ou não tá é quem realmente acreditou e pensa no negócio. Ninguém pensa no negócio igual você, ninguém pensa no meu negócio igual eu. Mas eu aprendi uma coisa. Presidente preside, diretor dirige, gerente gerencia, coordenador coordena e supervisor supervisiona. Se eu quiser, como diretor, supervisionar, eu quebrei a cadeia e eu novos talentos, sacou? Eu concordo com você. Tanto que eu sou muito... Hoje eu tenho uma equipe que eu estou muito tranquilo com ela. O The Edge abre são poucas as vezes que eu estou lá com presença física, né? Então, assim, o escritório é a mesma coisa, as coisas andam. Mas, como eu te disse, são 3 dias, 4 projetos. A quantidade de gringo que a gente traz é absurda. Às vezes troca 3 gringos na semana. Então, para poder acertar, para poder dar o ok dos gringos, porque se você não começa a dar o ok, as coisas começam a escapar. Então, tem coisa que tem que olhar. Por exemplo, eu vou fazer a minha coleção. Eu que estou fazendo. O tema, a direção criativa, tudo que comigo. Então, por exemplo, eu fui montar um restaurante. Quem faz e toma as decisões sou eu. Então, é muito trabalho. Mas
na administração mesmo. E foi muito interessante o que você colocou, né? O diretor dirige, o gerente gerencia perfeitamente. Eu quero ver cada vez mais, né, Otávio? Você está com quantos anos? Você disse 5. 55. Eu estou com 48 também. Estamos ali, ó. Tô ali. Então, eu já coloquei algumas, assim, eu vou fazer isso aqui até os meus 60, que também não é pouca coisa. Chegar mais 12 anos vivendo intensamente, né, com projetos, e eu estou com projetos em andamento, novos, enfim. Não é fácil, mas Ô, Renato, nós vamos ficar velhinho. Nós vamos ser o vovô do eletrônico, eu e você, meu amigo. Nós vamos meu ficar Deus, eu quero uma bengala, umas que eu vi em Ibiza, muito estilo, irmão. Eu vou ficar na pista lá, 85, com a bengalinha, irmão. Eu não largo esse mundo, não. Esse mundo é minha fonte da juventude, irmão. Sabe? Quando fala do Shangri-La, com intensidade dos finais de semana, Otávio. Por exemplo, esses dias eu estava aqui em casa e eu fui fazer uma tatuagem, comecei a tomar umas, tal, papapá, animou, fui morar de... Eu gostei da tatuagem, tá? Gostei. Aí eu fui de mão dentro do coração, eu vi, hein? Essa eu fiz, essa eu terminei agora. Eu estou fazendo tatuagem agora aqui, que não tem muito, né? E aí, cara, nossa, eu tomei umas, Otávio, destrenei, cara, porque eu fiquei o dia inteiro ruim. Tem hora que eu fico pensando, cara, como que eu fazia, que eu tocava às vezes quinta, sexta, sábado, chegava na segunda já trabalhando de novo, pelo amor de Deus. Eu também não consigo imaginar meu passado, o ritmo que eu tinha. Porque quando o Privilégio nasceu, tanto eu quanto o Yuri, meus sócios na época, outros saíram, outros entraram, mas eu e o Yuri estamos desde o início, cara, a gente fazia de tudo. Era desde departamento pessoal, RH, ou seja, a gente fazia folha de pagamento. Agora, Otávio, aí agora chega nessa idade, você tá lá querendo se divertir, o cara aparece com abacaxi na noite, né? Porra, não, mas a minha turma não me aparece mais, não. Mas você lembra que eu tô te falando? Tô te falando do abacaxi da camisa, pô. Lembra aquele dia que eu tava tocando, que ele chegou com a camisa do abacaxi? É isso. Hoje eu só estou disponível na noite para problema muito sério. Problema muito sério, real palavra. Muito sério, aonde a minha experiência pode mostrar qual é o caminho certo. Problema médio, problema pequeno, não quero nem saber. A equipe que seja competente para realizar. Aí, Paulinha, mas que você tem uma ótima equipe também, muito profissional. Vai aqui o meu beijo para Paulinha. Paulinha, eu sou seu fã, sou seu amigo, adoro você. Todos, o Yuri também, o time, a família Privilégio, está de parabéns com o trabalho que vocês fazem. Eu, quando posto isso, que eu já postei algumas vezes, eu declaro isso, que a Privilégio, eu me sinto em casa, muito bem recebido, e a Privilégio é um dos meus clubes favoritos. Quando eu falo no Brasil, a pessoa, porque às vezes a gente fala mundo, é uma dimensão, né? Assim, que parece que não, mas a Privilégio é um dos lugares, um dos clubes que eu mais me divirto tocando, sem dúvida nenhuma, e eu me sinto muito bem recebido, e vocês fazem um ótimo trabalho, vocês estão de parabéns. Deixa eu pegar esse gancho aí. Primeiro, um beijo pro meu sócio Yuri, porque é um santo. Esse cara me aguenta, irmão. Esse cara é um santo, você não tá entendendo. Mas deixa eu pegar a tua história com o Privilégio. O Privilégio tem, né, naturalmente, uma coisa que aconteceu naturalmente, é a história dos seus long sets. E foi uma coisa muito orgânica, não foi uma coisa de marketing, uma coisa que foi acontecendo, né? Começou só para o staff, porque o staff, a casa fechava às 6 horas da manhã. E aí, porra, caralho, acabou, o público saía, mas o staff gostava tanto de música eletrônica, eu falei, DJ, o nosso saudoso Santo Valente, que nos deixou há 2 meses atrás, e o Marquinhos SP, toca pra gente. E aí, porra, era só o staff na pista. Do staff foi ficando os amigos, depois foram ficando os amigos, aí foram ficando os clientes, nasceu o long set do Privilégio. E, amigo, não é puxar sardinha, não. Eu boto lá, né? Eu odeio rankings, mas eu posso falar, o seu long set é emocionante. E ele é emocionante, e eu acho que o long set do Privilégio tem muito disso, né?
O Privilégio não tem hora para acabar e o sol entra na pista, tanto Juiz de Fora quanto em Búzios, porque é de vidro a pista de dança, então entra a luz do dia e muda a vibe, querendo ou não, a escuridão para a luz do dia, a energia muda completamente. E eu já vivi N long set seu no mundo Privilégio, seja em Juiz de Fora, em Búzios, como em Angra, que eu queria desligar a tomada meio-dia para você tocar na Isla Privilegiada, para você parar de tocar naquele Réveillon. Você é muito completo musicalmente. Ou seja, o que acontece na pista Privilégio não é o que acontece, você me corrige se eu estiver errado, na pista do The Edge. Porque no Privilégio você passeia e você vira house. Me conta um pouco da experiência musical que é fazer um long set numa das pistas do Privilégio na nossa manhã. Então, eu me sinto, como eu te disse, eu me sinto muito à vontade, né? E o que eu mais... Eu sou um DJ, vamos dizer, bem versátil, né? Dentro do meu... vamos dizer, do meu mundo, eu tenho um eixo, vamos dizer, como se eu tivesse um eixo central, mas eu consigo ir para vários gêneros, vários estilos, né? Então, dependendo, eu sempre procuro ver muito o DJ que está tocando antes de mim, e eu fazer a transição. Como hoje, antes eu era um DJ, vamos dizer, entre aspas, não mais limitado, mas eu ficava mais dentro do estilo. House sempre foi, vamos dizer, quando eu comecei a tocar era techno e house Chicago e techno. Mas ao longo do tempo fui, né, vamos dizer, o progressivo, que não era uma coisa que eu gostava, que eu tocava, eu fui aprendendo progressivo, aí breakbeat, quer dizer, várias outras gêneros, eu fui, ao longo da vida, fui absorvendo e fui, como eu toco, por exemplo, no Arunga, eu toco em diferentes, toco no Main, toco no Garden, um dia eu toco depois do Ben Clock ou antes, aí depois eu toco com DJ de house, então eu mudo bastante. E o Privilégio sempre assim, eu me sinto realmente à vontade. Então, dependendo do DJ que está tocando antes, obviamente eu não gosto de fazer uma mudança drástica, porque acontece o seguinte, hoje em dia, a maioria dos DJs e produtores, eles começam produzindo e depois eles viram DJ. E muitos da minha geração, ele é DJ e depois ele começa a produzir. Então, vamos dizer, eu toco diversos minimal, tech house clássico, 90, 80, techno, hard techno, progressivo. Então, assim, e essa mistura é o que eu mais gosto de fazer. Já faço muito no The Edge. Eu já toquei no The Edge, 7 de 13 horas, 8 horas, 10 horas, para mim era normal fazer. Hoje, nos últimos anos eu não tenho feito mais. Mas o The Edge, o Privilégio, quando amanhece, aquele clima todo, quer dizer, você pode construir várias coisas, maravilhoso, e a pista vai muito bem, as pessoas, o staff maravilhoso, como você disse, né? Então, ele contagia, né? Ele contagia. A energia do staff da Privilégio, ele é contagiante. A energia de vocês... Então, de parabéns mesmo. E dentro da house, né? A house com todas as vertentes dela. Eu toco coisa com disco, com muito edit, né? Eu gosto bastante de fazer edit. Então, assim, crio uns momentos mais densos, mas daí já saio também disso, né? Com energia, mas daí já saio um pouco. E eu não... Ratê, você é um DJ de house music no Privilégio. Você foda na house, meu irmão. Mas a house, o meu background maior é house, né? Techno house, mas como eu fui residente do The Edge durante, sei lá, quase 10 anos na noite de sexta-feira, e os residentes comigo eram o Luiz Pareto e o Marcos Morcef, que são grandes pesquisadores de música, sim. E aquela época era vinil, a gente ficava entrando na loja todo dia e comprando disco. E cada hora para descobrir uma novidade de uma linha de house diferente. Por exemplo, Electro House ou Disco House.
todas as nomenclaturas dos estilos, a gente acaba descobrindo qual que era a onda nova, o que estava saindo de coisa nova, vamos dizer, de coisas de fusões, de influências, que são novos nomes, né? Que aqui a gente poderia falar, tem no disco, como te disse, o Electro House. Então a gente ficava pesquisando aquilo e tinha que tocar tinha que tocar, vamos dizer, entre aspas, primeiro, porque o outro ia logo ia descobrir aqui. Então tipo, ficava uma pesquisa maluca, cara. O que eu comprava de disco e toda noite entrando para pesquisar era um absurdo. Hoje eu não pesquiso a mesma coisa que eu pesquisava no passado, era um absurdo. Sim. E é eu mais acho fácil que... a pesquisa, né? Muito mais fácil a pesquisa que no passado, né? Mas é aquela coisa, quando você tem uma residência que é 3 vezes por mês, e aquele público, o público fiel que vai te ouvir sempre, não dá para você ficar repetindo música. É verdade. Então você repete uma outra, mas... Ou então só as joias, né? Repete as pérolas, uma né? outra, Mas a quantidade de música que eu comprava e o tempo que eu perdi em pesquisa, nessa época foi bem intenso. E eu agradeço muito a eles também, aprendi muito com eles, como com muitos outros DJs também. Eu aprendi muito, né? A cabine do The Edge foi uma escola para mim, porque o que nós trazíamos de gringo, e eu estando lá presente, ouvindo, ou muitas vezes tocando, ou ouvindo simplesmente, como eram muitas noites, diferentes artistas, assim, estilos, foi um grande aprendizado para mim, realmente. Bom, primeiro deixa eu só fazer um break aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Léo Janeiro. Acabei de ver um comentário dele aqui. Léo Janeiro é um querido e é um dos DJs que eu mais respeito no Brasil. E tem uma história com o Renato Ratier também. Tem história com o Privilégio. Léo Janeiro, eu bato palma, tá? Beijo, Léozinho. Saudade de você, irmão. É isso. Amigo, existe você virou e botou a tua influência inicial de Chicago. A minha também foi, né? O House de Chicago na época, lá em Nova York, na época que eu morava lá, 90, 91, 92, nós chamávamos de garage, muito também porque a noite era em basement, era em porão, era uma coisa bem under nessa época. Mas eu tenho uma influência no Privilégio que me é muito clara, que na verdade que norteou os primeiros anos do Privilégio, que é a Ibiza. Eu vou para Ibiza quase todos os anos, inclusive já nos encontramos algumas vezes lá, desde 1994. Numa época onde o DJ não tinha muita importância, na verdade, assim, nós não tínhamos superstars como DJs, né? DJ, tinha lá os DJs, fazia excelente música, muita performance, muito tudo. O Privilégio, ele se norteou muito lá em 99, 2000, 2001, 2002, com a história de Ibiza, porque era o que eu amava e era onde eu frequentava todo o verão europeu. Ibiza teve alguma influência na sua formação? Como é a sua relação com Ibiza de ontem e de hoje? Né? Ainda existe influência? Já teve influência? Não, com certeza teve bastante. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Ibiza, eu acho que foi em 91, 92. Eu fui para Ibiza. Eu fui em 94, a primeira vez, e nunca mais parei de ir. E aí teve uma época que eu comecei a ir bastante, eu ia todo ano, tem mais ou menos uns 10 anos da minha vida que eu toco em Ibiza todo ano. Eu tive 4... O ano passado foi a abertura da Amnésia? O ano retrasado? Eu toquei em três aberturas, 4 não. Eu toquei em 3 fechamentos, 3 closes do Amnésia, pô, junto com o Ricardo, enfim, puta line-up, Marcelplex, o cara. 3 fechamentos e eu acho que foram 2 ou 3 openings. Então, pra mim, isso puta que pariu. Uma vez que o Martim falou pra mim, você foi o cara que mais tocou em close da Amnésia. Eu falei, pô, irmão, não sei nem o que eu vou falar pra você, porque, pô, quantos cara, porra, puta que pariu, você ter me dado essa oportunidade, pelo amor de Deus, né? Então, assim, Ibiza realmente, e teve uma época, que eu tava assim, ia direto tocando. Aí, de repente, eu dei um break de Ibiza, dei uma cansada, assim, eu quis ficar muito under, sabe?
Aí eu tava mais Berlim, e, enfim. Mas daí depois foi um pouco antes desses 10 anos, aí sei lá, 13, 14, 15 anos atrás. E depois eu comecei a ir para Ibiza, comecei a tocar em Ibiza e tudo mais. E hoje em dia eu tenho uma relação assim com a ilha, porra, muito boa, porque, bom, sempre tive, mas eu não tenho mais aquela coisa que eu tinha de, porra, de ter que ir em todas as noites, ter que, sabe, aquela coisa de mais, de festa e after, tudo. É porque Eu mudou vou, um escolho as bocado noites. também, né? Hã? A nossa Ibiza dos anos 90 não é mais a Ibiza de hoje. Mas Mudou demais, né? Porra, Mas, aquela ó, pode época da falar, eu não sou Space. aqueles saudosistas que mete pau no presente e tacando pau, ou seja, valorizando o passado. Ah, não, mudou. Eu acho que mudou de uma forma natural, como tinha que ser, e Ibiza continua sendo Ibiza. Com certeza. Com Eu tenho uma certeza. lembrança, irmão. Cabeça de velho é uma merda, né? Então eu não sei se tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, 4 anos, 9 anos, não sei. Mas eu passei uma noite com você no Destino. O Hotel Destino tem um porãozinho, era um after Guy Gebel Solomon, que você tocou naquele porãozinho do Destino. É onde Ah, é não, onde... toquei com uma. Ali, eu toquei uma vez com o Solomon, mas. Ah, teve uma vez com o Solomon, na Pachá, foi pós-Pachá? Pós-Pachá, e a gente foi para aquele porãozinho, para aquele basement que tem no Destino. Cara, eu lembro muito dessa noite. Eu lembro Não, mas muito. como eu nunca vou esquecer Eu tava dessa noite, louco de Otávio. cabeça para baixo, era o after, já era de Eu manhã. também, né, Otávio? Eu saí, eu me deram um negócio errado lá, eu saí carregado daquela porra. O Solomon, nós tocamos na Pachá, aí a gente foi pra lá. Aí começou eu e o Solomon back to back, a gente tocou. Aí o Solomon ficou bêbado, falou: não, eu vou parar, eu tô muito bêbado, eu vou embora. Eu falei: não, beleza, eu continuei tocando. Aí eu pedi para um amigo me salvar lá, falei: pô, me deixa, me cura aqui, pelo amor de Deus. Aí veio com a cura errada, amigo. Pelo amor de Deus, eu lembro, eu caí na cabine, cara. Aí eu chamei, só deu tempo de chamar o DJ assim, caí na cabine. Eu tava do teu lado o tempo todo, Ratinho. Eu fui Início ao fim. carregado, amigo, eu fui carregado. Aí eu tava lá eu tava no hotel no Ushuaia. Eu sei que o motorista foi me levar lá, eu lavei o carro do motorista, cara, vomitei no carro do motorista todo. Puta que pariu. Aí eu cheguei no Ushuaia, o amigo da portaria era meu amigo, um português. Renato, você tá bem? Eu falei: olha pra mim se eu tô bem, eu tô horrível. Aí ele me levou até o quarto, meu Deus do céu. Eu nunca mais vou esquecer dessa. Eu lembro muito dessa noite, pode falar, eu lembro muito dessa noite. Todo errado, Travis. 6, 7 anos. Eu dei um cavalo de pau e bati no poste, eu tava... Eu vou quebrar o protocolo, porque essa live é só 1 hora e o Instagram ele cai com 1 hora. Mas eu não consigo desligar sem despedir de você. E ele vai cair daqui a 1 minuto. Eu vou tomar liberdade de encerrar agora e vou abrir uma nova live só para a gente bater um final, fazer o finalmente, que eu estou gostando pra caralho. Você volta comigo? Vambora. Vamos lá. Então, galera, ó, eu vou dar uma derrubada, porque vai cair agora exatamente. Vai ter o after da live. Eu vou fazer o after. O jeito para falar. After é comigo em 2 lugares. 3. No Privilégio, no The Edge, no Arug e agora aqui na live. Eu vou dar uma derrubada agora, porque vai cair. Vai cair em 30 segundos. E aí entra de novo, só pra gente terminar esse papo que tá bom pra caralho. Renato, entra aí, hein? Derrubei, hein? E aí, já tem um que voltou. Cadê o Renato? Cadê o Renato? Peraí. Não. Renato não apareceu ainda. Aí, esse papo tá tão bom que eu não consegui terminar. Ia terminar a porra da live. Caralho, mano. Como é que eu não ia ter encerramento oficial? Ratier apareceu aqui. Peraí. Cadê meu amigo? Fui pegar uma aguinha ali. O Ratier, agora que caiu,
a turma do privilégio vai me comer o fumo. Porque tem, na hora que cai, aparece assim... manter no Stories por 24 horas. Não apareceu essa mensagem. Apareceu assim, manter no IGTV. Aí eu falei, publica no IGTV, porque esse papo com o Renato tinha para falar, o Paradela e o Guilherme que cuidam do Instagram do Privilégio. Não tiram esse papo do IGTV. Eu quero isso eternizado, porque puta que pariu. Esse cara aí, mano. O Solomon não pedir para tirar, né, Otávio? Que tá falando que ele ficou belo, tá bom. Ô, mano, pode falar, nós chegamos numa idade também que pouco importa o que as pessoas falam. Sacou? Pouco importa o que as pessoas falam. Mas, meu amigo, pode dizer, esse papo tá bom pra caralho. Eu não sei se tá bom também, ó. Eu tô na minha sala, tenho nada para fazer, encontrei um amigo, entendeu? Querido, e tô trocando ideia. Eu esqueci de ter plateia. Sinceramente, eu esqueci de ter plateia. Não, e agradeço demais, né, as pessoas que estão aí com a gente, fazendo pergunta, mandando um oi para nós. É um prazer aí, muito obrigado aí pelo prestígio de estar nos ouvindo aí, né, Otávio? Essas histórias nossa, história maluca aí, né? Mas, Otávio, eu nunca mais vou esquecer na minha vida dessa noite, cara. Puta que Nem eu! Essa aí... Eu tava de cabeça para baixo, mano. Vou falar. A gente estava junto no Solomon e a gente passou por Solomon na Paixão. Eu acho que foi você que arrumou o motorista para me levar, eu acho. Eu não lembro de detalhes. Aí você quer forçar demais. Mano, saí carregado do destino. Puta que pariu, viu? Aí, Renato, eu não sei o que eu fiz aqui. Não tem mais letrinha passando na tua cara. Agora eu te vejo, cara, tentando um monte de letrinha. Aí, não, tem sim, ó. Tem uma galera... Na sua, na minha não. Só aparece uma mensagem, a outra some. Aí, agora que eu tô te vendo. Tu tá gato de oncinha, irmão. Tô te falando. Esse boné de oncinha, puta que pariu. Porra, Otávio, eu sou pantaneiro, cara. Não tô... minhas origens, entendeu? É isso. Tem uma galera ali perguntando como que eu entrei no Arung e tal. Várias pessoas perguntando aí. Porra, então responda aí, por favor, porque pode dizer, antes de você responder, o DED veio com uma música eletrônica mas sempre conceitual, sempre com um estilo muito focado no novo e naquilo que não era mainstream. O Arung surgiu muito depois e o Arung também sempre seguiu esse caminho, sempre seguiu essa trilha e nada mais natural que Renato Ratier se identificasse com o caminho, com a trilha que o Arung estava seguindo. Agora, conta aí, como é que foi essa entrada? Porque teve aí, ou seja, o Conte, né, o Gustavo Conte como referência do Arung sempre, e aí, de repente, 10 anos atrás, surgiu o Renato Ratier. Conta essa história aí. Então, nessa época, eu toquei no Arung bem nos primórdios. O Conte fala que ele me convidou, na época, para entrar na sociedade na formação do Arung. Ele me fala que ele convidou, que ele falou através do Digão, que trabalhava comigo. Você não lembra, né? Eu não lembro desse começo, cara. Sinceramente, normal, eu não lembro desse começo aí, porque era 2003, e foi quando eu estava abrindo em São Paulo. Ele fala, pô, te chamei, o Digão, mas eu não lembro dessa história. Enfim, eu toquei no Arung, nos seus primórdios, assim, no começo. Acho que eu toquei umas 2, 3 vezes, se eu não me engano. E aí fiquei um tempão sem tocar no Arung. Não sei porquê, mas de boa também. Aí eu fui tocar no Green Valley. O Green Valley tinha umas noites também com mais de techno e tal. E aí tocava no Green Valley. E aí teve uma época que ficou naquela coisa da questão ambiental. O Arung teve alguns fechamentos. Acho que todo mundo se recorda que algumas vezes teve que fechar. Aí não sabia se ia fechar, se não ia fechar. E o problema é que nós passamos sempre, né? Impressionante claro. Como tem uma resistência contra a nossa história, contra a nossa proposta, né? Existe
um lado careta, puritano, esquisito, que sempre vai contra a gente, né? Aqui era uma questão de lei do meio ambiente, várias coisas assim que tinha esse problema. Aí, o China do House Chip, eu não sei se você conhece o China. Claro que sim, O meu China falou, pô, amigaço. Renato, tem que fazer alguma história no sul, tá. Aí a gente ficou pensando se o Arung, mas não sabia se o Arung ia continuar, aquela coisa. E aí, cara, eu era sócio do Inter de Gramado. O Eu Inter fui Festival de muitas vezes, Gramado. né, amigo? Eu É. fui muitas Então a gente vezes. tinha 2 noites lá. Tinha uma noite do DED, e aí tinha a noite do Arung. E nesse momento, que foi logo no começo ali que eu entrei, o China, pô, Renato, você tem que, pô, vamos fazer alguma história lá no sul, tal. Ele que incentivou. E aí, na verdade, o João Azolim, que é um cara de Curitiba, Meu achou um amigo. terreno aqui. O João Azolim achou um terreno aqui e falou para mim, Renato, esse lugar aqui, um clube, ia ficar sensacional, papapá. E eu chamei o Gustavo, que era o Gustavo Paulos, que é dono do hotel, Gustavo Paulo da CVC, e ele tinha um Webjet na época. Falei, Gustavo, vamos fazer um hotel aqui e tal. E fui chamar o Conte para entrar também nessa história. Daí o Conte falou, pô, Renato, por que você não... Você tem que voltar para o Arung, tocar mais aqui. Eu falei, mano, tô à disposição, tocar, claro. E aí voltei a tocar no Arung, e nisso que eu tinha chamado ele para entrar nesse projeto, ele foi consultar um advogado, porque esse terreno era perto da rodovia e tal. E aí falou, Renato, o advogado não achou muito aconselhável, não, tá? Mas eu acho que a gente segura mais uns tempos aqui no Arung. Pô, com você entrando ainda, isso aí ia dar uma força no clube muito forte. Esse momento da ED 10 anos atrás, daí estava muito forte. Não que não esteja, né? Mas depois que começou o movimento mais de festas em São Paulo, vamos dizer, muitas pessoas acham, né, que deu uma questão de clube, que os clubes deram uma baixada, enfim. Mas nessa época o DED estava mais forte que nunca e ele, né, falou, não, cara, tem que entrar aqui. E, na verdade, aí eu vim tocar algumas vezes e decidi entrar. Não estava um momento muito propício ali dentro para o Arung, estava um momento muito difícil para o Arung, sabe? Então, a situação, assim, não estava favorável como business, entendeu? Mas mesmo assim, eu falei, nossa, esse lugar aqui é mágico, é muito fodido isso aqui, esse lugar aqui é foda. Caralho, é o Arung, porra! Aí eu acreditei na história, cara. Falei, vou entrar, mas tinha muito problema nessa época, viu? Tinha bastante, era complicado. Aí eu falei, não, vou entrar. E me dediquei muito. Vim com uma equipe também de São Paulo. Trouxe para cá o meu gestor, fizemos um choque de gestão forte, sabe? Mudamos muita coisa no clube. Eu acho que animou até a turma que já estava ali. Falou, opa, a gente dá conta, vamos para cima. E aí, tanto na programação quanto na administração, sabe? Teve um choque de gestão bem forte e na programação também. Que a gente abriu mais um pouco a programação, vamos dizer, o que a gente... questão mesmo de estilo, né? Vamos dizer, abriu mais o leque e, vamos dizer, ficou um pouco mais, vamos dizer, atualizado o line. Não que no line não era bom, mas começamos a dar uma valorização para o DJ nacional grande. E aí, muito trabalho, Otávio. Me dediquei pra caramba, até de certa forma eu deixei um pouco de lado os meus outros negócios para me dedicar né? Fiz muita coisa, já vinha para cá para as reuniões com muitas ideias prontas que eu ficava fazendo com a minha equipe em São Paulo, com o meu gestor que vinha participar também. Foi uma doação grande. E é isso. Aí fiquei Renato, esse tempo todo. Aí, mas eu acho que o que a galera não sabe é o seguinte: eu saí do Arung, eu não estou na sociedade do Arung mais. Eu saí do Arung tem alguns meses. E se eu mesmo não sabia. se concretizou a minha saída como sócio há alguns meses atrás. Eu continuo como DJ residente, mas eu não faço mais parte do quadro societário da casa. Na verdade, eu tenho um amor profundo por Arung.
eu tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo Conte, mas existe um personagem no Arung que também me fez broxar com o Arung, e aí eu estou falando ao vivo, para quem entende, a gente precisa desenvolver esse papo, mas a verdade é o seguinte: a noite é feita para quem ama e é feita por sonhadores, como eu, você e Gustavo Conte. E quando aparecem pessoas que não sonham e que são ambiciosas, seja que negócio for, isso vira um câncer. Porque, por mais que a gente precise de gestão, eu tenho sócios do privilégio, eu tenho meu sócio Francisco Pellegrino, que é um cara focado em número, em gestão financeira, administrativa. Sem ele eu não vivo. Eu tenho o Yuri Gerardi, que é um cara que vive entre os dois, que é um cara que sonha e que é pé no chão, e é perfeito para a transição. Eu sou um cara que só sonho. Eu não tenho pé no chão e não tenho mais idade para aprender isso. E nós, sonhadores, como eu, você e o Conte, é que eu tenho certeza que mantém a alma de uma magia que o Arung criou, que o DED criou, que o Privilégio criou. Né? Ou seja, porque é só com amor, amigo. Só com amor e com verdade a cena funciona e a história funciona. Otávio, eu faço as coisas com muito amor, sabe? Eu trabalho, eu toco, eu faço o que eu faço. Eu não quero que venha aparecer algum tipo de prepotência, ou sei lá, qualquer coisa. Mas eu poderia não obviamente que o negócio ele tem que né? Eu trabalho hoje em dia que eu coloquei muito investimento, dinheiro no meu negócio, ele tem coisa, mas não é uma. Eu poderia, vamos dizer, cuidar dos negócios da minha família, podia viver de renda, mas eu me dou mesmo de coração e alma ao meu trabalho, que eu amo e confio. E eu tenho certeza disso. É nítido, eu tô num barco remando. Se aquele barco falar, vai cair numa coisa, eu tô lá nele, eu vou remar ele até o final. Mas se eu falar, se eu tô remando para um lado, nele, não dá. Eu tenho que estar com amor, eu tenho que estar bem. Eu amo o Arung, tá? Que fique muito claro que eu tenho um carinho enorme para esse clube. Esse clube tem 17 anos, eu fiquei praticamente 10 anos, eu entrei em 2011. Então, eu sinto que eu ajudei a construir o clube. Eu faço parte. Se o Arung hoje está como está, eu tenho certeza que foi muito... Tem uma parcela grande do meu trabalho com ele. Fica aí toda... Sabe, eu continuo tocando no clube, só que questão da quesito sociedade mesmo, cada um, às vezes, quando chega num momento que as ideias estão diferentes, tal, eu acho que é aquele negócio, quando você está casado, o casamento não dá certo, você termina para continuar a amizade, né, Otávio? É meio assim, sabe? Isso aí. Então, pelo menos da minha ex-mulher, ela é minha melhor amiga até hoje, né, amigo? A minha também. Inclusive, eu sou DJ residente. Então, eu também. Eu me separei, eu me separei no final do ano, e a Fernanda é minha amiga, ela estava aqui em casa. E assim, então quando você está com alguma relação, com alguma coisa, você tem que manter. Então eu procuro manter, eu procuro ter as boas memórias e procuro ter um bom relacionamento. O que eu posso colaborar com o Arung, eu continuo colaborando. Eu vou fazer a gente tem uma live amanhã, eu vou estar fazendo. Tudo que o clube me pede, eu procuro atender. E eu tenho um carinho muito grande. E é isso, mas Deixa eu pegar um comentário de uma pessoa que acabou de passar aqui falando que sociedade é uma merda. Eu preciso rebater esse comentário, porque o maior bem que eu tenho na minha vida são os meus sócios. Eles me complementam, eles me aturam, não é fácil me aturar. Né? Os meus sócios do passado e os meus sócios do presente, que tirando o Yuri Gerardi, os sócios foram mudando. Sócios, para mim,
é uma bênção. Eu vivo em harmonia total, eu não tenho briga societária. Ratinho, eu quero mudar radicalmente de assunto aqui agora. Né? Eu Beleza. quero, porque, na verdade, eu pedi para essa live voltar para eu despedir. Mas, meu amigo, eu não consigo te abandonar com esse boné de oncinha. Sinceramente, eu não consigo abandonar. Vou arrumar um para você, Otávio. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque o Ratiel é muito sarcástico, entendeu? Teve uma... Qual que é o... Como é que é o negócio da rena, do Papai Noel? Não, que eu tava com a barba, eu lembro disso aí, eu tava lá, eu acho que a gente tava em Juiz de Fora. Você falou, Ratinha, você tá com a barba muito branca, hein? Você vai virar o Papai Noel. Eu falei, você vai ser a minha rena. Eu brincava com você que você pintava o cabelo, lembra? Pra voltar, você pinta o cabelo, tá? Ô, querido, desculpa aí sua barba branca, seu cabelo branco, mas eu só tenho branco nas costeletas, tá? Ah, mas você tá charmoso, Otávio, tá charmoso. Amigo, vamos falar um pouquinho da cena para eu entender, para eu aprender. Deixa eu botar uma cronologia. Vamos lá. A música eletrônica popularizou no Brasil, a meu ver, você pode me discordar comigo a qualquer momento. 2003, 2004, 2002, minha cabeça de velho confunde. A gente marretava muito na música eletrônica quando surgiu um DVD do Fatboy Slim, que era o Big Big Boutique. E DVD era o auge, né? DVD. Pô, ele está lá em Greenwich, na Inglaterra, e de repente apareceu um show de rock das antigas. Milhares de pessoas numa praia na Inglaterra, dançando de mão para cima, Fatboy Slim como DJ sozinho no palco, e muitas dessas músicas, ou seja, esse DVD, para mim, foi o grande marco da mudança da música eletrônica no Brasil. Ele deu uma popularizada que até então não tinha. A partir daí, DJ vem de uma época onde... Cara, eu sou de uma época, na minha adolescência, ali nos anos 80, onde DJ não tinha a menor importância. Eu lembro de um clube aqui em Juiz de Fora, onde DJ tocava dentro da cozinha. Ninguém viu o DJ, era só música dentro do clube. Né? Isso foi mudando, a importância do DJ foi mudando a ponto de virar um superstar hoje. Né? Para mim, eu quando tenho a concepção de um clube, eu começo pela cabine. A cabine é o altar, e lá em cima está o grande mestre que nós temos que seguir, e nós dançamos virados para a cabine. Né? Mas houve essa mudança de cultura ao longo dos 28 anos de carreira, ou então nos meus 35 anos de pista. E aí houve uma época onde o Brasil não tinha produtores. E agora eu vou chegar onde eu quero, onde eu estava querendo realmente ir. Tinham poucos produtores no Brasil, né? E eu vou começar lá nos anos 90 com o Memê fazendo remix, né? de muita música, e criando o Memê com muita história na house music. E aí eu vou pular do Memê direto para o Kiborato, que foi o primeiro grande sucesso de atração nacional que eu vi na pista. Depois disso veio o Felguk, e até então a gente tinha um link muito grande com DJs internacionais, o que era positivo, porque a internet era diferente de hoje. Eu estou voltando ali em 2005, 2006, 2007, 2008, mídia social que a gente tinha na época era o Orkut. Você vai entender onde eu estou. Eu estou falando para caralho, mas você vai entender onde eu quero chegar. E aí era fácil trazer para o Brasil o gringo, porque a gente tinha muito... O câmbio era muito favorável. E esse intercâmbio mundo, que hoje acontece muito fácil pelo YouTube, pelo Spotify, né, pelas mídias sociais. Naquela época era mais restrito, mas o câmbio era muito favorável. E era mais fácil trazer, eu vejo pelo próprio privilégio.
né? Como a gente tinha gringo. E aí, de repente, lá em 2008, 2009, a gente teve uma grande crise econômica e o câmbio deu uma disparada e ficou difícil trazer gringo e, ao mesmo tempo, e aí eu estou entrando ali em 2013, 2014, apareceu uma geração de DJs brasileiros, produtores brasileiros, ou seja, a cena mudou. Hoje a referência da juventude, elas são DJs brasileiros. E quando que há 10 anos atrás ela eram DJs gringos, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê a cena hoje? Como é que você vê essa metamorfose? E como é que você vê o futuro? Porque nós estamos falando do dólar a R$ 6, irmão. Como é que eu vou trazer um DJ de 30 mil dólares que ele me custa 180? Como é que eu vou trazer um DJ de 150 mil dólares que ele me custa 900 mil reais? Ou seja, me fala um pouco, né, dessa história da relação com o gringo, porque tem muito a ver com o The Edge. The Edge sempre se pautou, o The Edge sempre foi uma casa de lançamento de talentos brasileiros. Ou seja, então não estou descartando o The Edge como uma plataforma para que talentos brasileiros, dentro do seu segmento, tenham um palco. Mas, claro que há uma modificação. Quando o dólar era R$ 2 para R$ 4 e para R$ 6. Como é que é isso? Como é que é o mundo do The Edge em relação ao gringo, que está praticamente viável, e aos novos talentos brasileiros? Essa é uma ótima pergunta. A gente escreveram ali que que nós não mencionamos dois grandes nomes que deveriam ter sido mencionados, que normal que nós estamos mencionando agora, que é o Mark, que teve uma relevância internacional e absurda. O Patife, né? O Patife também, que estive falando com ele ontem. Ah, é meu amigo, é meu querido. Falando com ele ontem, falei com ele ontem. E vamos dizer, com DJ com relevância fora, né, do Brasil. O Mark teve, o Renato Cohen também teve, né? É verdade, E foda. O Noise também teve residência. Aliás, fora. Esse eu sou fã máximo. E vamos dizer, de certa forma, de uns anos para cá, claro que eu não tenho, né? Não estou morando lá, mas faz muita diferença. Né, um artista, se colocar uma base dele na Europa, faz toda a diferença. Mas eu também, putz, há anos que eu estou tocando em clubes que eu sonhava em tocar, e festivais e tudo mais. Mas realmente isso que você observou, por exemplo, eu acho que tem que ser um mix, sabe, Otávio? Eu acho que tem que ser um mix. Eu acho que uma casa... O que eu te disse ali atrás, que a gente estava falando do Arum, que eu tive uma luta muito grande pela valorização do DJ nacional. Antigamente, até no Flyer, tinha um nomezinho pequeno. Eles estão escrevendo o Eba, a Ana, Alex Stein. Realmente, todos esses. A gente está falando, pessoal, disso há muitos anos atrás. A gente não está falando dos DJs no passado. De agora. Vitor Ruiz, todo mundo. A gente está falando de DJs... da cena há 15 anos atrás, entendeu? É isso que a gente está falando. Mas muito bem lembrado esses nomes, e para a gente é uma grande conquista a gente ter esses nomes aí representando o nosso país. Realmente vai ser uma coisa muito difícil de conseguir equacionar e fazer a coisa fechar essa conta. O The Edge, por exemplo, a diferença, vamos dizer, a Privilege, né? Que ela tem o seu segmento, faz as noites, que você tem noites com artistas assim mais comerciais também e tal, que você disse que realmente para a juventude, a maioria, uma grande parte da juventude, os nomes, né, hoje que tem, e que ajudaram, né? O Alok, por exemplo, ajudando muito popularizar, apesar de, né, de muita gente do eletrônico tipo virar tal, mas ele teve essa missão, né, de popularizar, de levar em cantos onde a música eletrônica, antigamente você falava em música eletrônica, né, ficava até com medo, assim, caralho, música eletrônica é muito underground, ficava com medo, gente. E não, na época da rave a gente era demonizado, irmão, a gente era o então
Então, exatamente. Eu lembro muito bem disso no Base, cara, em São Paulo. Eu lembro que tinha uma noite que era uma noite do Base, que tinha o Buga de Residente, tal, que era uma noite mais de Playboy, e depois tinha o After, que era o Mau Mau. Nossa, era uma troca de público, assim, parece assim, deixa eu ir embora daqui, porque vai vir aquele povo, não, o povo saindo e o outro chegando. Então, assim, é interessante, né? Porque eu acho viveu esse momento, depois a coisa se misturou, porque eu acho que o grande lance da música eletrônica é esse, é a mistura, onde eu acho interessante. E agora virou, de certa forma, setorizar de novo, né? Que está muito nichado. Eu não gosto de coisa muito nichada. Mas, enfim, eu andei pensando nisso bastante. Vai ser uma coisa difícil de se fazer. Principalmente dentro do, vamos dizer, mais... Eu acho que você não vai ter muita dificuldade, porque os nomes que você trabalha, na sua grande maioria, dentro da Privilégio, Hoje em são de dia, nomes assim, nós estamos nacionais e que hoje estamos focados no produtor nacional, vocês estão focados no nacional, que tem exatamente. Toda muita essa turma. qualidade, muitos deles, né? Então assim, essa linha de som que você trabalha na Privilégio, ele está, vamos dizer que no Brasil hoje, né? Os nomes muitos deles são mais fortes do que você trazer um gringo. Então, às vezes, mas também tem que ver. Eu não sei se para você, acho que para você tenha, de repente para outros, não, às vezes porque teve essa coisa do DJ, o internacional ser, só que hoje em dia tem muito DJ nacional cobrando muito mais do que grandes internacionais, né? Muito mais, amigo. Posso falar uma coisa? Eu tiro o Então, chapéu para o cara. a cena brasileira, eu acho que é uma cena à parte, porque você vê muitos artistas aqui que hoje, agora até estão fazendo sucesso, mas que fizeram um sucesso aqui e não tinham um sucesso lá fora, né? A gente tem números deles, né? Não tinham um sucesso assim, grande lá fora e hoje até estão indo para fora, está tendo uma representatividade maior, né? Que eu acho muito bom também. Representar a nossa cena aqui, independente se ela ser de uma linha mais comercial ou underground, enfim, eu acho que é mais fácil. Dentro do segmento, obviamente que tem grandes artistas, vocês falaram ali de Ana, Vitor Ruiz, tal, até o Gabi, né? Vamos dizer que o Gabi ele é um crossover, ele fica entre, né? Ele fica entre o degrau, também conversa com Ele é um mestre, né, meu amigo? Eu falei com ele esse ontem cara também. Esse cara troca de pele, né? O O Gabi Gabi mantém presente e forte na cena desde os anos 2000 é dele, né? Esse é um mestre. Porque ele realmente ele passeia. Esse cara viveu o mundo da rave com uma força impressionante e ele hoje vive a cena clubber, 15 anos depois, com uma força impressionante. Ele é um mestre. Então, o Gabi, eu tive falando com ele ontem até. Coincidência, assim, a gente... né? E, Gabi, um abraço para você. E é isso, eu acho que vai ser mais difícil, porque dentro desse, vamos dizer, desse universo do The Edge, do Arung, ele está baseado muito nessa mescla dos dois, né? Como trabalha muito vários segmentos de linha de som, né? Por exemplo, o Afro House, melódico. E o seguinte, o gringo, né? A gente traz o gringo porque tem muita coisa, né? Principalmente no passado, né, Otávio? A gente teve produtores, mas... eu acho que é inegável e a gente não precisa negar isso, né? A gente bebeu uma fonte. Todos nós que começamos, nós não bebemos na fonte de coisas que eram criadas no Brasil. A nossa fonte vinha de Chicago, vinha de Detroit, vinha do londrino, de um progressivo, quem era o Sacha, o Digweed, enfim, várias linhas, né, que a gente pode falar aí. E como eu acho que, inclusive, os DJs nacionais, eu acho que na maioria, todos, né? A gente bebe eu, por exemplo, bebo em várias fontes, mas não tem por que a gente não dizer, a gente foi influenciado, né?
Não teve a cultura da música eletrônica, ela veio para o Brasil, mas ela não se originou no Brasil. Então é normal que a gente tenha, que a gente queira trazer DJ de house de Chicago, de Detroit, de Berlim, enfim, de que linha for, que trazer esses artistas para cá é merecedor para que eles rodem o mundo também, porque ajudaram, né, fizeram essa história. Mas eu acho que é a grande mescla, Otávio, eu procuro mesclar. Eu procuro mesclar a valorização do nacional, a vinda do DJ internacional, eu mesclo os estilos. O The Edge não é uma casa só, vamos dizer, de techno ou de house, a gente tem várias vertentes dentro da casa. Até agora, o rock que me impressiona, né? Agora, realmente, essa pergunta, eu acho que o dólar, esse câmbio, e não é só para isso que ele vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil para um monte de outros negócios, né? Vai ficar difícil. Para exportar, fica bom. Então, quem está exportando coisa agora... eu acho que isso aí vai se normalizar depois de um tempo, vai abaixar, vai ter uma queda suave também depois, que é o que eu imagino. Mas eu acho que a gente tem hoje a gente tem muitos grandes artistas e assim, uma coisa que acontece muito, que é o que eu lutei muito pela valorização do DJ nacional, que independente do estilo, a gente tem muito DJ bom brasileiro. Muito. O feeling de pista. O feeling de pista. Produtores, né? Não só DJs, produtores, né? Ó, estão pedindo a Blanca aí no privilégio, ó, a Blanquinha, que daqui a pouco... Aí, para falar, Paulinha Miranda, nós conversamos isso há pouco tempo atrás, tá? A gente quer Blanca no privilégio. E a Blanca é uma querida, é uma excelente artista. A gente está sempre... Eu acho que a gente tem sempre... Tem ótimos artistas no país, e como DJ mesmo, né? Porque... é diferente, né? O produtor é uma coisa, o DJ é outra, e a gente tem excelentes DJs. A gente realmente não sabe como que vai ser aqui. Vai ficar mais difícil trazer DJ internacional? Vai ficar mais difícil. Vai ser impossível de trazer os DJs internacionais? Não creio que seja impossível. Tem muito DJ querendo vir, e mesmo eles vão estar, ao meu entendimento, eles vão estar dispostos a fazer uma negociação diferenciada. Por isso. Essa é a grande mudança. Houve uma época que o dólar era muito favorável para nós, contratantes. E o mercado brasileiro, gente, nós somos um país continental, né, que tem 210 milhões de habitantes. Cara, ele vendia o cachê para a gente muito mais caro que vendia para qualquer outro lugar. Essa era a verdade. Né? E o Brasil não, o Brasil é a galinha dos ovos de ouro. Nós vivemos esse momento econômico muito forte. Hoje a realidade não é essa. Né? E realmente, se o gringo hoje quiser vir, claro que eu torço por um Brasil de economia forte, acho que a gente tem todo o potencial, principalmente se a gente escolher melhor os nossos governantes, que a gente não escolhe há 20 anos um bom governante, mas nós vamos ter oportunidade daqui a 2 anos. Se a gente escolher os bons governantes, a nossa economia ficar forte, a gente vai conseguir o meu sonho ideal na música eletrônica, que é condição cambial perfeita, porque temos uma economia forte para trazer o gringo, e eu sou um reverenciador da produção nacional, que começou de uns 7 anos para cá, e deu espaço, quando o câmbio não ficou favorável, deu espaço ao produtor brasileiro de aparecer. Ele apareceu tanto que ele conquistou o mercado. Eu sou manager do Dub Dogs, que para mim, eles são muito foda. Eu não estou ali pelo dinheiro, eu estou ali porque acredito. Eu sou fã do Vintage Culture, que virou uma referência nacional. É impressionante como esse cara se reinventa. Ele começou extremamente, o nome já diz, Vintage Culture, com releituras do passado, e ele criou o próprio som, e hoje ele está se distanciando um pouco do mainstream e criando uma nova cultura. Eu sou fã desse cara, ele tem uma história linda no Privilégio,
E eu falo de coração, não estou falando com a cabeça, nem com o lado comercial. Ou seja, eu vejo com muita positividade o lado crescente da cena eletrônica brasileira, que conquistou o mercado. Hoje o mercado é deles. Mas eu gostaria de uma economia forte e de um câmbio favorável para que o gringo pudesse influenciar novamente a nossa juventude. A geração muda muito rápido, né? Hoje quem tem 18, amanhã tem 25. E a pista, para mim, tem de 18 a 25 anos. Então, eu sinto muita falta hoje daqui os contratantes, dos produtores brasileiros, terem condição financeira de contratar os gringos, para que haja uma harmonia e haja um intercâmbio de cultura, de influências entre o que se produz no Brasil hoje, que está 100% o mercado, está 98% brasileiro. Eu queria que isso virasse 60% influência de produtores brasileiros e 40% de influência gringa. Eu não queria só que a influência gringa viesse só no mainstream, que viesse só com Martin Garrix, ou seja, só dando um exemplo aqui. Né? Eu queria que influências do novo movimento, da nova cultura, do underground, entrasse novamente no Brasil, como a gente teve 8 anos atrás. Né? Graças a Deus, o privilégio é um camaleão, que o privilégio ele se adapta às realidades. O privilégio é um clube aberto a tudo, ao novo, né, do que está acontecendo agora, mas a gente quer também aquilo que o público ainda não conhece. Daí a longevidade de 21 anos do privilégio. Acho que o mercado tem que achar o equilíbrio, e para isso a economia tem que ficar mais forte e dar condições para nós, contratantes, trazermos os gringos, não o Martin Garrix, mas todos aqueles que estão lançando um novo caminho. Caralho, eu fiz o discurso aí. Puta que pariu. Eu acho que é muito importante essa valorização mesmo dos artistas nacionais, né? Isso aí, eu acho que dentro do mercado, por exemplo, se quem escutar via o Skull Beats, né? Que foi o maior festival de música eletrônica do Brasil na época, 60 mil pessoas, eu não me recordo de nenhum outro festival de ter essa quantidade de pessoas. E o DJ nacional, para quem não viveu isso, tinha muita força. O DJ Mau Mau, ele aparecia no Fantástico. Não é de agora. A única diferença é que naquela época, quem estava na mídia não era o DJ mais comercial. E sim, era o DJ mais underground do Brasil, que na época era o Mau Mau. Então o Mau Mau, ele apareceu na Globo, não foi uma vez nem 2 vezes, apareceu no Fantástico, fez coisa com em trio elétrico na Bahia e tudo mais. E aí, vamos dizer, as coisas, né, são cíclicas, né? Então, assim, esse momento dessa nova geração também que escuta, vamos dizer, esses produtores e esse estilo de música, né, que seria o Brazilian Bass ou misturado com House, eu não escutei o Vintage tocando algumas... Só aquele dia que a gente tocou lá no Carnaval, eu escutei um pouco, depois... Ô, irmão, você tem que ver o que é 18 horas do Vintage do Privilégio. Então... Alguém para tocar... Você sabe mais do que isso. Você é um dos poucos DJs que tocam 18 horas. Então, assim... toca com maestria. E o Vintage toca... Puta que pariu o conhecimento musical desse cara. Então, eu acho assim que o que a gente tem que fazer mais é fortalecer, né? Fortalecer a cena, fortalecer a dance music, né? Independente do gênero, do estilo, eu acho que a gente tem que fortalecer isso. E eu acho que esses DJs são muito responsáveis, o Alok, o Vintage também, de trazer esse público mais jovem, trazer essa galera para dentro da música. E hoje, se ele está indo num caminho, saindo um pouco, vendo, né, criando, vamos dizer, de certa forma, uma maturidade musical, de certa forma, que eu acredito que seja isso, e eu não estou dizendo que seja, não acredito que eu estou dizendo nada pejorativo, criando uma maturidade musical, isso é ótimo, né, porque os fãs acompanham essa maturidade
Ô, gente. Uhum. Então, assim, é isso. Eu acho que a cena eletrônica do Brasil está crescendo e tem muito para crescer ainda. Muito para crescer. E isso que a gente está passando agora, essa turbulência aí forte vai passar e as coisas vão entrar no eixo e a gente vai voltar, vamos dizer, fortalecido. E eu acho que vamos dizer, essa linha de som, que não é a minha linha de som, né? Eu acho que o vintage comigo, algumas coisas a gente tem, em algumas coisas de fazer, que eu faço edits também e tal, tem coisas Ô, assim amigo, comum posso falar também, uma coisa? Eu conheço teu long set. O long set do vintage conversa muito com você. Eu sei que o The Edge tem a sua linha musical, mas eu não estou falando mais de The Edge, eu estou falando do Renato Ratier, DJ. A tua linha musical e a do Vintage Culture conversa muito. E tem um outro que eu quero falar para você prestar atenção. Presta atenção no tal do Illusionize. Ô, irmão. Ah, não, eu gosto muito dele. Caralho, eu gosto muito dele, foda. ele é excelente, Pô, toda vez que a gente se encontra, ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso, é uma ótima pessoa e eu sei que é um baita DJ também. Vai nosso abraço aí para ele. É isso aí. Ô Ratier, eu acho que está na hora de a gente encerrar, porque a galera pode perder o sono com a gente, pode sonhar com Drácula, né? Eles podem, caralho, vou sonhar com o Drácula, Otávio Ratier naquela live. E, amigo, antes de encerrar, eu queria falar um pouco de você. Eu tenho aí 28 anos de carreira, 21 anos de privilégio. O DED São Paulo, quando começou a chamar a minha atenção, 2003, são 17 anos, é isso? São DED 20 anos. 20 anos, ou seja, lá em Campo Grande, São Paulo, 2003, não é isso? Isso. Você, para mim, é uma referência. E eu me miro muito em você. Eu acho que a gente já foi jovem e mais aguerrido, e hoje eu acho que a gente é mais velho e mais sábio. Porque quando a gente é muito aguerrido, muitas vezes a gente peca. Eu pequei demais na minha história. Mas o que eu quero dizer é que você é minha referência, e é uma verdade. Na verdade, gente, para contar, eu estou tomando meu Red Label, eu não gosto de Black, eu gosto de Red, porque eu sou simples. E eu não deixo o meu cérebro falar nessa hora, quem fala é meu coração. Então, você, para mim, Renato, foi e será uma referência. Eu acho você um dos caras. Eu acho você o cara mais foda da música eletrônica do Brasil. A tua história, ela tem que ser extremamente respeitada e venerada. E eu respeito e eu venero. Você é, para mim, o cara. Eu me senti muito honrado de fazer essa live hoje. Nós derrubamos, começamos novamente. E, mano, pode falar? Sou seu fã. Eu quero o seu long set no Privilégio. Eu quero te convidar, já que a gente não pode pegar avião, para que você venha fazer uma live aqui no Privilégio Juiz de Fora. Búzios está fechada, lockdown, mas Juiz de Fora não. Eu vou, não precisa nem mandar motorista, eu vou de carro a São Paulo, durmo na tua casa, a gente te pega de carro, te trago em Juiz de Fora para você fazer um long set. Porque o teu long set é disparado um dos melhores que eu já assisti na vida. Eu te agradeço demais por essa live hoje. E aí está feito o convite. Galera, long set do Renato Ratier no Privilégio JF. Eu vou lá em Juiz de Fora, lá em São Paulo, buscar ele de carro. Obrigado, Quantas horas dá esse passeio, Otávio? Obrigadão pelo convite. Quanto tempo dá o passeio? Quanto tempo São 6 horas de carro, mas você tá tranquilo.
Você Tá tem que me tranquilo. avisar quando você for em São Paulo. Porque eu tô por aqui, eu tô no sul, né? Tô em Balneário. E assim, eu tô por aqui, e aí estão me perguntando quando que eu vou para São Paulo. Eu falei, rapaz, não sei quando eu volto para São Paulo. Eu trouxe roupa, eu tinha umas roupinhas aqui e tal, na minha casa, né? Mas eu trouxe roupa para ficar aqui, tipo, uma semana, 10 dias. Eu tô com mais de um mês, eu acho que eu vou ficando por aqui. Mas vamos combinar essa live, vamos combinar, é um prazer para mim. Eu gosto muito de você mesmo, te admiro também. Você é uma pessoa que sempre passa muita energia, positividade. Ter você sempre do lado na noite é um prazer muito grande. E, pô, desejo sempre muito sucesso. Continua com essa vibração, escutando o coração. Claro que isso aí que é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Essa é a vantagem de envelhecer, a sabedoria de, às vezes, a gente não colocar não dar colocar os pés pelas mãos e deixar, vamos dizer, o coração tal, manter esse equilíbrio, mas não pode deixar o coração dizer que o dia que o coração não dizer mais, eu acho que pessoas como a gente, que são emotivas e que faz com amor, o que nos move é isso, né? E eu acho que não está errado. Eu acho que a gente conseguiu, nós somos vitoriosos e nós somos vitoriosos porque nós amamos de verdade o que nós fazemos. E a gente é Agradeço. exemplo pelo amor que a gente sente pela cena. Né? Só o coração fala. Amigo, quando for para São Paulo, você me avisa, eu vou lá te buscar, vamos fazer esse long no privilégio. No ruim, vai ter você na cabine, só eu na pista, 3 técnicos, e nós vamos passar ali 8, 9, 10 horas. Vamos combinar isso, Otávio. Eu não sei quando eu vou para São Paulo ainda, o pessoal escreveu que eu abandonei São Paulo, não abandonei não. Só que aqui está em Santa Catarina, realmente aqui o nível, né, tá muito mais baixo, infelizmente, de contaminação e tudo mais. Então, tá mais seguro, né? Eu, por exemplo, tenho os meus pais em Campo Grande, que já tem idade, eu nem fui mais lá. E é isso. Vamos esperar que isso passe logo, mas vamos combinar. Vamos se falando. E obrigado mais uma vez pela sua oportunidade aí, e pelo convite. E pelos elogios, pelo que você disse. Teve um amigo aí que falou assim, Otávio agora babou no Rati. Pode falar? Eu babei, eu babo e eu babarei para sempre, porque esse cara é muito foda. E, irmão, pode falar? Você é meu exemplo. Obrigado. Que isso, tá? Obrigado. Obrigado a todos que tiveram conosco aí. Vamos ficar forte, vamos ficar juntos, né? Com fé e energia positiva, sem medo demais, porque o medo ele abaixa a nossa imunidade, nos deixa mal, né? Vamos se cuidar do próximo e cuidar de si próprio e da nossa cabeça para que a gente esteja bem. E acredito numa coisa, esses dois loucos, esse de cima e esse aqui de baixo, meu, quando acabar isso tudo, prepara, porque a gente vai aprontar pra caramba, irmão. Eu tô achando que tô destreinado, viu, Otávio? Tô ficando destreinado. Obrigado, querido. Um beijo grande para você, para toda a família Privilégio e para todos que estiveram com a gente aí, tá? É isso. Te amo de paixão, irmão. Obrigado. Beijo, querido. Igualmente. Obrigado. Beijo. Obrigado, viu? Valeu. Vamos se falando. Vou te ligar. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado. Galera, a parada é o seguinte. Tchau, Renato. Renato não gosta de sair de cena. Tchau, Renato. Galera, é o seguinte, papo de DJ do Privilégio JF é despretensioso. A gente quer, nessa quarentena, fazer vocês terem conteúdo, terem distração. E é essa a intenção do Papo de DJ. Muito obrigado, foi foda. Teve que cair a live com 1 hora, voltou com 1 hora depois e a gente continuou, porque Renato Ratier é muito foda. Eu amo esse cara de paixão, amo todos vocês que participaram. Semana que vem
terça-feira, mais um foda da cena eletrônica do Brasil. Entra aí, Instagram do Privilégio, terça-feira. Ô, galera do Privilégio, 8 horas eu estou achando que o engajamento é menor, melhor às 9, mas a gente vai se comunicando. Valeu, obrigado, os amantes da música eletrônica.